turma, vamos iniciar nossa aula. Primeiro, vamos retomar um pouquinho sobre o que é conjunto, os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto criado foi o conjunto dos números naturais. Ele é representado pela letrinha M. Quais são esses números? A partir do zero, todos os seus sucessores. 1, 2, 3, 4, 5 e assim infinitamente, tá bom? O próximo número criado foi o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letrinha Z. O conjunto dos números inteiros, ele abrange o conjunto dos números naturais e ainda mais os números negativos, começado aqui pela esquerda, também já infinito. Então, -5, -4, -3, -2, -1. O zero fica no centro. O zero também é 1, 2, 3, 4, 5 e assim infinitamente também, tá bom? Então, o conjunto dos números inteiros, ele abrange os naturais, estão aqui, e os números negativos, aqueles números que nós representamos por dívidas. E agora, nós vamos estudar o conjunto dos números racionais. Os números racionais são encontrados em diversas situações cotidianas. Quando você está comprando algo, dinheiro, graus Celsius, que representam os números negativos, tudo isso. O conjunto, todo número racional é o resultado de uma divisão de números inteiros, tá bom? Sendo o divisor diferente de zero, ou seja, todo número racional pode ser escrito na forma de A sobre B. Todo número racional é escrito na forma de A sobre B. Então, todo número escrito na forma de fração, tá? Com B diferente de zero, ou seja, essa parte de baixo da minha fração, que nós chamamos de denominador da fração, não pode ser igual a zero. Mas se eu tiver 1 sobre 2, aqui eu tenho um número racional, que aqui também representa 0,5, que também é um número racional com vírgula. Então, eu tenho como representar o número racional decimal, inteiro, que ele também pode ser assim, o 2, ou o 3, ou o 4, ele também é são números racionais, e eu também posso representar, eu devo, na verdade, representar como uma fração, uma forma fracionária, que chamamos, tá bom? Então, todo número que ele possa ser representado nessa forma aqui, ó, de quociente, que é a fração, ele é um número racional. E os números racionais, ele abrange o conjunto dos números inteiros. Então, todos esses outros números aqui que nós já representamos em cima, eles são racionais. Agora, eu vou colocar mais alguns exemplos. Por exemplo, aqui tem o -5. Então, eles são infinitos também, tá? Eu posso colocar o -5, eu posso representar o 2 aqui positivo, eu posso representar 3 sobre 4, 1,3, 3, 3, 3 infinitamente, que aqui nós também vamos estudar lá mais um pouquinho na frente. Isso aqui se chama, ele é um número decimal, tá? Infinito, periódico. Veja que o número 3, ele repete. Então, esse número aqui, ele é representado por 1,3, 3, 3, 3, 3, 3, e ele tem uma repetição, tá bom? Ele não para de repetir. Então, isso aqui se chama período, é uma dízima periódica. Um pouquinho mais para frente, nós vamos descobrir o que é, como encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, composta e simples, tá bom? Continuando aqui, eu ainda posso representar, vou botar aqui um ponto e uma vírgula, 1 sobre 2, como eu já tinha colocado. Quando a gente vai representar dinheiro e muitos outros valores aí que é infinito, tá bom? Bom, como vocês já viram, os outros conjuntos deram uma retomada aí nesses outros conjuntos, agora nós vamos ver o que realmente nos interessa, conjunto dos números irracionais. Ó, a geometria descoberta do número irracional, que vamos focar hoje, tá bom? O conjunto dos números racionais é representado pela letrinha I maiúscula, tá? De irracionais.
Dentro dos conjuntos dos números irracionais, nós temos o número π, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Por quê? O valor do número π, vamos ver as propriedades para os números para serem elementos dos conjuntos dos números irracionais. As propriedades são, para ser, esse número ele tem que ser decimal, infinito, não periódico, e aí ele vai ser um elemento dos conjuntos números racionais. O número π se encaixa raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5 e vários outros números, mas coloquei só aqui como alguns exemplos desses. Se você for o valor de π, como nós vimos na outra aula, ele é 3,14 infinito. E aí, depois do 4, ele não se repete. Os valores não têm um período que nem as dízimas periódicas que vimos nos números racionais. Raiz de 2, se você colocar na calculadora, ele também vai dar um número decimal, infinito e não periódico. Raiz de 3 e raiz de 5 também, tá bom? Então, vão lá na calculadora de vocês e olham quais são os valores desses números, tá bom? Em forma decimais. Aqui é uma raiz não exata, raiz não exata e raiz não exata. Então, esses números são irracionais. Agora, nós vamos estudar um pouquinho aqui no livro de vocês, aqui ó, a geometria e a descoberta do número irracional, tá bom? Vejamos a seguir a malha pontilhada em que representamos um triângulo retângulo isósceles, colorido de verde. Esse triângulo pequenininho aqui na malha quadriculada, tá? Ele é um triângulo isósceles. E construímos quadrados sobre os lados desse triângulo, colorido de amarelo. Então, aqui foi de um dos catetos foi construído um quadrado, do outro cateto, ó, os lados que tá vendo que aqui, ó, observem no livro de vocês, aqui no pontinho ele tem um ângulo de 90 graus, tá bom? Esse lado que eu falei de cateto é o que vai estar do lado, tá bom? Do próximo ao ângulo. O outro lado também vai ser cateto. Cateto 1, cateto 2. O ângulo, ele tá de frente pro lado maior, não é? Chamam de hipotenusa, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui um quadrado, outro quadrado. De frente da hipotenusa, eu tenho um outro quadrado bem maior, tá? Porque a área desse lado aqui, esse lado é maior, tá? A área do quadrado... Ah, não tá pra ver. Só um minuto. Pronto, aqui, ó. A área do quadrado construído sobre o lado maior do triângulo... A área do quadrado construído sobre o lado maior do triângulo são 2 unidades de área. Ele já tá dando um valor afirmando, tá bom? Depois eu vou anotar aqui do lado, ó. Vou anotar aqui. Tem 2 de área, tá bom? A área de cada quadrado construído sobre os lados menores do triângulo tem uma unidade. Então, eu sei que é uma unidade, que é 2 vezes. Então, aqui, ó, formando, tá bom? Com esses números, podemos escrever a igualdade. 2 vai ser igual, ó, o 2 é o valor numérico da área do quadrado construído sobre o maior lado do triângulo. O número 1, valor numérico da área do quadrado construído sobre um dos lados menores do triângulo. Então, 1 mais... E o outro vai ser o valor numérico da área do quadrado construído sobre o outro lado menor do triângulo, que é 1 também. Então, ficamos 2 igual 1 mais 1. Considerando... Aqui, ó. Ai, meu Deus, aqui. Considerando uma malha igual à anterior, vejamos um novo triângulo retângulo isósceles, colorido de roxo. E os quadrados construídos sobre os lados desse triângulo. Os quadrados estão coloridos de azul. Considerando ainda o quadradinho vermelho como unidade de área, esse quadradinho aqui é a nossa unidade, tá bom? De área, vamos determinar os números que expressam a área de cada quadrado azul, tá? Então, aqui, ó, tem o meu triângulo retângulo isósceles, aqui. Eu tenho o meu lado menor, o outro lado menor e o lado maior aqui, tá? Para concluir nossa área.
A área do quadrado construído sobre o lado maior do triângulo tem 8 unidades de áreas. Então, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui forma uma, tá? Esses dois formam um quadrado, esses dois outro. Então, temos mais dois, esse outro e esse outro. Então, 4. Ao total, temos 8. Então, para você que ainda não tá conseguindo identificar, basta juntar os quadradinhos pra gente saber a área e contar o total de quadradinhos. Esse aqui eu sei que tem 4. 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então, 8, 4 e 4. Quer ver? A área de cada quadrado construído sobre os lados menores do triângulo, 4 unidades de área. Com esses números, podemos escrever a igualdade. E ele vai escrever a igualdade aqui com os valores que nós observamos acima. 8, ó, sempre o lado maior, o nosso lado maior, a área maior, ele vai ser o valor dele igualando a soma dos outros dois, tá bom? Então, vamos lá. 8, o valor numérico da área do quadrado construído sobre o maior lado do triângulo. 4, valor numérico da área do quadrado construído sobre um dos lados menores do triângulo. E mais 4, valor numérico da área do quadrado construído sobre o outro lado menor do triângulo, tá bom? Esse fato, ó, vai se repetir sempre que considerarmos um triângulo retângulo isósceles e também um triângulo retângulo qualquer. Essa propriedade será demonstrada na unidade 7. Qual é essa propriedade? O teorema de Pitágoras, tá bom? Isso aí tá dizendo o quê? A área da hipotenusa é igual aos 2 catetos elevado ao quadrado. Isso aí, mais para frente vocês irão observar. Dado um triângulo retângulo qualquer, a área do quadrado construído sobre o seu maior lado será igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os outros lados, os outros dois lados. Bom, a nossa aula até agora vai ser isso aqui. A atividade vai ser a seguinte: vão pegar no caderno de vocês, vão fazer essa malha quadriculada de pontinhos. Vocês vão utilizar a régua, tá bom? Vão fazer a malha quadriculada, vão construir um triângulo retângulo isósceles e depois vão me dizer como escrever a igualdade deles. Qual é que vai ser o valor da hipotenusa, que é o lado maior, e qual vai ser o valor dos outros menores, tá bom? Utilizando sempre um quadradinho que será de uma unidade como referência. Então, nossa aula por hoje é isso, tá bom? Até a próxima!